Qual que é a diferença, Guilherme, entre CLT, PJ e MEI? Porque o que acontece hoje, né? Muitos empresários, até mesmo para ter um custo melhor, contrata pelo vínculo PJ, né? Mas como você falou, se tiver preenchido esses requisitos de pessoa física, mesmo que seja no regime PJ ou MEI, ele pode sim ser considerado um vínculo empregatício. Então, como que ele pode se blindar em relação disso, né? E qual é essa diferença entre CLT, PJ e MEI? Certo. Isso é muito comum, é uma pergunta assim que muita gente todo dia faz esse tipo de pergunta. Mas é assim. No direito do trabalho, no direito processual do trabalho, existe um princípio que se chama princípio da primazia da realidade. O que é princípio da primazia da realidade? O nome já por si só já fala. A verdade real, ela prevalece sobre a verdade formal. Então, ainda que você tenha feito um contrato ali, porque às vezes o empresário, ele quer o quê? Ele quer ter menos custo possível. E a gente sabe que o CLT, ele tem um custo maior do que um PJ, porque tem impostos, tem FGTS, férias, tem uma série de requisitos, né? Então, muitos empresários, eles utilizam o quê? Eles faz um contrato ali como se a pessoa fosse um PJ, mas, na verdade, na prática, foi preenchido os 5 requisitos que eu falei anteriormente. Ou seja, ele é habitual, é oneroso, o trabalho é pessoal, então ele é subordinado, então assim, tem todos os requisitos característicos de um vínculo empregatício. Então, o que esse princípio fala? A verdade real, ela prevalece sobre a verdade formal. Então, se na prática, ainda que haja um contrato ali, PJ, na verdade, só que na prática é um CLT, ou seja, na prática está sendo realizado esses 5 requisitos que eu falei anteriormente, o juiz ele vai descaracterizar esse contrato e vai mandar o empregador efetivamente pagar todos os direitos trabalhistas do funcionário. Então, por isso que eu falo, antes de contrata um advogado, antes de contratar um funcionário, seja quem for, contrata um advogado de confiança, porque ele vai analisar a função que o cara vai exercer, né? E ele vai ali explicar o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Eu sempre falo, evita colocar horário de entrada, horário de saída. O que ele tem que fazer é o quê? Entregar o serviço feito. Serviço contratado. O serviço contratado, independentemente de horário. Então, se você colocar muita coisa ali, você exigir muita coisa que é coisas de um funcionário, você pode tomar um processo trabalhista. Então, o CLT é isso. Quando tem um vínculo empregatício, né, que você perguntou, é isso. Então, o cara é CLT, ele tem todos os direitos trabalhistas. Já um PJ, muitos empresários utilizam o PJ para burlar o sistema trabalhista e não registrar o funcionário. Aí, né? Então, mas sim. isso não quer dizer que não é permitido. É permitido o empregador utilizar o prestador de serviço. PJ, né? Isso, Sim. desde que, na prática, ele não seja um vínculo empregatício, né? Então, ele não exige as situações que sejam um funcionário, por exemplo. Então, muitos empresários, eles falam o quê pro funcionário? Olha, abre um MEI, vai lá no contador, às vezes é o contador da própria empresa que tá contratando, justamente para se evitar. Então, assim, o MEI é uma empresa, né? Há um CNPJ ali, né? Embora... enfim, tem um limite, tem um limite ali. Isso. Certo. Mas há um CNPJ para fins fiscais, né? Já o PJ é um contrato ali, né? Um contrato entre contratante e contratado, e um CLT é o empregado e empregador. Então são características diferentes e são objetivos diferentes. Então, como eu falei, sempre antes de contratar um funcionário ou um CLT ou um PJ, seja quem for, contrata um advogado de confiança para você depois, lá no final do contrato, não ser surpreendido, tá?